Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me a vossa bênção para que eu possa fazer as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Refletindo um trecho do Livro do Céu, volume 2, capítulo 37, junho 17, 1899. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele, que queria continuar mandando a Saraiva como tem feito em dias passados, e eu que não queria, quando, no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granízio vários lugares. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse por em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada. Enquanto saía para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder antes esta virtude, sem poder nos opor. Então Jesus: Bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não atacasse as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disso, depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, fazendo que estava muito cansado. Eu o parei, dizendo: Quem sabe o que é este sono que queres fazer? E ele disse: Que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois. Basta que me dê sua palavra, que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames e que possivelmente, ao menos, sob o flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue. Eu os libertarei. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas contudo, e isto não posso fazer, porque me dizes, não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar e a nenhuma das tuas criaturas. E, além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada
e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais sejas, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma. E assim terminou. Nossa, é um trecho pequeno, mas belo e forte, não é? Logo de início, né, Jesus vem nos mostrando que ele tem domínio sobre tudo e todos, né? E pensava que Jesus não mandava no inferno, mas até sobre os demônios Jesus tem poder, né? E Jesus é puríssimo, então ele não castiga, ele não faz o que não é bom, ele não faz, mas ele permite. E, e ele tem pessoas que quis isso, né? E até mesmo anjos que são obstinados ao mal, a fazer o oposto de Jesus, né? Os demônios foram anjos um dia, anjos puros e limpos, mas não passaram, né, no teste e deixaram o orgulho e a soberba prevalecer no interior deles. Eles não permitiram esmagar, acabar com a soberba e o orgulho que eles tinham. E com isso eles foram para a parte escura do mundo, do planeta, do coração das pessoas, né? Das criaturas também. E, e são eles que faz a parte do castigo, a parte das coisas não tão boas que acontecem. É, são os demônios que fazem, né? Mas se Jesus permite, é para que ele não se suje, porque ele é limpo, e o que é limpo não se suja, né? Então, o que é bom não consegue fazer, não faz o mal, mas permite a que faça de acordo com a vontade e a decisão da criatura, né? E quanto a Luísa, aqui ela quer obedecer, mas como ela está no início da caminhada, ela já questiona, né, essa obediência, né? Ela não quer, ela quer obedecer Jesus, mas tem a senhora obediência, né? E é um poder muito grande que também aqui Jesus vem nos mostrando que o sacerdote tem, né? Aqui, ao ouvir, né, o áudio, eu senti assim que o sacerdote é, é a criatura que mais representa, né, consagrada, abençoada, para representar Jesus. Então, com isso, ele tem um poder grandíssimo diante da graça celeste, né? Então, ele tem um poder muito grande, né, diante dos tronos celestes. E muitos deles esquecem, né, dessa graça tão grande que ele tem e acaba fazendo coisa não tão boa. Isso é muito triste, né? Mas tem aqueles que continuam exercendo aqui na Terra e trazendo para nós essa graça, né? De anular o pecado. O que será ligado na terra será ligado no céu, o que será desligado no céu será desligado da terra. Então, é um poder muito grande, né? Uma graça muito grande que o sacerdote tem. Confirma, né? Venha confirmar que realmente Jesus, na hora da Santa Missa, realmente ele está presente, ele desce do céu por meio do sacerdote. É uma coisa
tremenda, né? Algo assim muito, muito grandioso. Quanto ao dormir de Jesus, né? Aqui no livro do céu diz que quando Jesus dorme sempre acontece algo de não tão bom. E na minha mente veio a história do Pedro, João, Tiago, né? No barco e Jesus dorme e vem a tempestade, né? No alto mar e eles acordam Jesus para que o mar acalme, né? Assim é nós. Jesus dorme no nosso coração, né? E diante dos momentos não tão bons, queremos que Jesus acorde e venha, né? Nos amparar grandemente. E isso acontece verdadeiramente quando cremos nisso e buscamos esse Jesus no nosso, é, no interior da criatura. Ele está o tempo todo lá. É muito bonito ao ouvir sempre aqui nos inícios de vários e vários trechos do livro do céu, onde diz que Jesus está, né, no interior, move no interior de Luiz. Então, ele está no nosso interior o tempo todo. Ele, ele vem movendo, e ele quer descansar, né, mas não dormir, porque se ele dorme, algo de não tão bom pode acontecer, mas que tenhamos essa convicção o tempo todo, constantemente, de que ele dorme, mas ele nos guarda. A graça dele não dorme, a graça dele está sempre agindo, não é? As perguntas. Esse trecho revela que Jesus dá ordem aos demônios para enviarem flagelos. O que você diz sobre isso? Isso que, né, que Jesus é puríssimo, é bondade, é amor, é luz. Então, ele não faz a ação de construir, preparar, né, o flagelo. Ele simplesmente afasta, né, da criatura que estão obstinadas, né? Ele simplesmente afasta um pouco mais e com esse afastar de Jesus, os demônios vêm. Então, é os demônios que fazem essa parte suja, essa parte sórdida, né, das situações e dos flagelos, né, e Jesus não faz. Foram escolhas dos demônios, né, dos anjos caídos, né, foi a escolha deles de ficar com essa ilusão de que estão fazendo alguma coisa para estragar o que é bom. Mas nunca eles vão vencer, pois o que é bom vem de Jesus, vem de Deus e prevalece sempre, mesmo que o demônio fique nessa ilusão de que ele vai conseguir um dia dominar. Não, ele pode conseguir alguns poucos, né? E esses alguns poucas criaturas que eles conseguem, ainda assim conseguem muita dor, causa dor em Jesus, né? Porque o demônio não consegue afetar a Jesus, mas ele afeta a criatura. E ao eles afetar a criatura, gera dor e tristeza em Jesus. Então, ele contenta com essas pequenas coisas, né? Jesus convidou Luísa a colocar a vontade dela no castigar pessoas e ela se opôs veementemente a Jesus. O que podemos dizer sobre isso? Como aqui Luísa está no início da caminhada, então ela não tem ainda assim, conhecimento suficiente, né? Conhecimento necessário sobre a graça de Jesus. Então ela ainda está aprendendo, então é natural que ela se oponha, né? Ela acha que vai estar machucando, ferindo Jesus, e é o que ela não quer é ferir, né? Mais é Jesus, então ela não quer castigar, né? E muitas pessoas não aceitam, né? O momento de dor, o momento de doença, a perda de um ente querido, né? Não aceita aquela situação e aquele momento. Mas é por meio do conhecimento que vem a graça, que a gente compreende que mesmo nos momentos não tão bons, diante de uma dor, é o que vem a purificação,
é que vem a verdadeira luz, né? Mas isso é só por meio do conhecimento. Como a Luísa está no início da caminhada, é compreensível ela querer se opor à graça, né? Querer se opor a Jesus. Ela e Jesus se opõem, se opondo entre eles. Isso é algo aceitável? Não, essa questão de Luísa se opor a Jesus é algo aceitável. Não, não devemos, né, nos opor a, a Jesus, porque tudo de bom vem dele. Mas é preciso confiar, né? É preciso amar, é preciso ter esperança e acreditar. Ser humilde na confiança e esperando a graça de Jesus. Não questionar, né? E mais que seja feita a vontade de Deus sempre em nossas vidas. Essa frase é muito importante, né? É algo muito forte assim que a gente não pode esquecer, né? Jamais. Em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo que o meu coração, mesmo que o coração da criatura esteja assim esmagado pela dor, né? Que seja feita a vontade de Deus. Mesmo que a respiração, né? Diante de uma situação e a gente fica ansiosa, aflita, nervosa, né? Respiramos pensando nessa frase, que seja feita a vontade de Deus, né? Aqui Luísa está na caminhada, então ela está no início, né? Então ela vai chegar lá e vai mais para frente, né? Porque aqui ainda é o volume 2, né? Então tem mais, né? Até chegar lá na frente. Então ela vai superar tudo isso e vai nos ensinando essa graça tremenda, não é? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Amém? Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Vamos meditar o texto do dia 15 de janeiro. O tema é: contente com Jesus e convence-o a não dormir. Luísa falando: continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados. E eu, que não queria, quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal. E dava ordem aos demônios que destruísse com o flagelo do granizo vários lugares. Neste momento, via que de longe me chamava o confessor, dando-me obediência de que fosse pôr em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou. E tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Jesus falando: bem eu o farei por ti. E assim
ordenou aos demônios que se fosse a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me, que é Luísa falando, depois disse-me, vamos voltar. Luísa falando, assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. Eu o parei, dizendo, Luísa falando ainda, quem sabe o que é este sono? Que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir? Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse, agora Jesus falando, minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim, vamos sair juntos de novo entre o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente, ao menos, sob o flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles e aqueles que o que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. Agora a Luísa falando. Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas contudo, e isto não posso fazer. O que me dizes? Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tua pessoa aquela não foi castigada. Para o meu coração, quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade nisto. Jamais seja, Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma e assim terminou. Então, aqui pergunta aqui. Este trecho revela que Jesus dá ordem aos demônios para enviarem flagelos. O que você diz sobre isso? Então, aqui, né, foi explicado, que a Aline explicou, que ela falou, né, é que Jesus, né, ele manda aos demônios que castigue, né, que mande flagelos sobre aquelas pessoas, sobre aquela cidade que ele queria castigar, né? E a gente pensa assim, né, que quando castiga, né, que é Deus que está castigando, mas não é Deus que está castigando. Então Deus usa dos demônios, né, para fazer isso. Porque eles, o que eles fazem? É só o mal mesmo. Existe para fazer o quê? O mal. Então, o que Jesus faz? Jesus usa deles. Para se ele quer castigar, Jesus usa dos demônios, manda que eles façam isso. Jesus não manda os anjos ir castigar, mas os próprios demônios, que é o que eles fazem, né? É o ofício deles, né? É o mal. É todo tipo de mal. A coisa que eles mais gostam é de fazer o mal para as pessoas. Então, Jesus não vai mandar os anjos, ele manda os próprios demônios. Porque eles estão sob as ordens de Deus. Eles obedecem a Deus em tudo, né? Eles obedecem a Deus em tudo. Então, Deus usa deles.
para isso. Basta dar uma ordem e eles obedecem. O que podemos dizer disso, né? Aqui, ó. Então, esse trecho revela que Jesus dá ordem aos demônios para enviar flagelos. O que você diz sobre isso? É o que eu estou falando, né? Foi explicado. Que Jesus usa dele porque eles são o próprio mal. É o ofício deles fazer o mal. Então, Jesus veio de usar os anjos, que é para fazer que fazem o bem, né? E usa dos demônios, que já é ofício deles fazer o mal, castigar. Aí Jesus convidou Luísa a colocar a vontade dela no castigar pessoas. E ela se opôs veemente a Jesus. O que podemos dizer disso? Então, Jesus, né, manda a Luísa, né, fala para Luísa, para ela própria, né, castigar as pessoas. E ela se opõe, ela não quer aceitar isso, né? Então, eu ponho assim, vamos supor, a gente, nós que somos mãe, vamos dar um exemplo, né? A gente, quando vê um filho da gente fazendo alguma coisa de errado, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir esse filho, né? A nossa obrigação corrigir um filho, mesmo que isso dói, que isso nos machuca, né? A gente tem a obrigação de corrigir esse filho, de ensinar para ele o que é certo, não é? Então ali nesse momento, né, que Jesus fala para Luísa, né, que ela precisa corrigir, né, que ela para ela castigar, né, aquelas pessoas, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, né? A gente castigar uma pessoa. Dói na gente, como se fosse na gente mesmo. Não importa se é filho, se é irmão, se é parente, se é um desconhecido, né? A gente não quer, a gente que tem Deus no coração, é difícil para a gente castigar uma pessoa, fazer a pessoa sofrer, né? Fazer uma pessoa sofrer sabendo que a gente foi a causa daquele sofrimento, né? Mas às vezes é preciso a gente fazer isso. Então eu trago pela minha vida. Jesus quer ensinar para nós isso. Eu acredito que seja isso que Jesus quer nos ensinar, né? Que se for preciso, né? Igual eu vi na internet uma vez, né? De uma mãe que ela foi e entregou o próprio filho dela para a polícia, né? Que o filho estava fazendo, estava acho que estava traficando, né? O filho dela estava fazendo tráfico de drogas, essas coisas. Muita coisa errada o filho dela estava fazendo. Então, ela própria foi lá e denunciou o filho dela. A polícia prendeu o filho dela. Então, essa mãe fez isso por quê? Porque ela ama o filho. Ela não queria ver o filho dela nessa vida. Então, ela preferiu ver o filho dela preso do que, né, traficando droga, prejudicando outras pessoas, fazendo, né, o mal para outros jovens, destruindo famílias, tanto mal que as drogas faz, né, causa para as famílias. Então ela não queria ver o filho dela fazendo isso. Ela preferiu ver o filho dela sofrendo. E essa mãe, será que ela não sofreu? Quem que duvida que essa mãe sofreu? Quanto sofrimento foi para ela ver esse filho preso, né, que ela teve que entregar esse filho. Então, quantos pais fazem isso hoje em dia? Quantos pais já vi falar, né, que preferiu entregar o filho para a polícia para ser preso do que ver o filho dele no mundo do crime, das drogas, né? Então é isso. A gente não pode, né, ter medo de castigar quando é preciso, né? Quando é preciso fazer isso. Acredito que seja isso que Jesus quer nos ensinar através disso aqui da Luísa, né? O que podemos dizer disso? É isso que eu falei aqui agora, né? Acabei de explicar. Ela e Jesus se opondo entre eles. Isso é algo aceitável? Eu não acredito que seja assim, bem se opondo entre eles, né? Jesus quis mostrar, né? O que ele pediu para Luísa e a Luísa, né? Resistiu, né? Em fazer.
porque a Luísa estava no processo naquela época, né? De Jesus ensinando ela a viver na divina vontade. E ela não vivia plenamente, né? Nesse, aqui fala, né? Quando Jesus falou aqui com a Luísa, ela estava no capítulo 37, no volume 2, olha para vocês verem, no volume 2, capítulo 37. Então, no comecinho ainda. Então, Luísa não vivia na divina vontade ainda. Né? Ela não vivia. Jesus estava nessa época, ainda ela estava na santidade das virtudes, né? Na santidade humana ainda. Ela não vivia na santidade divina. Ela estava ainda nesse processo de aprendizado. Então, nós não podemos cobrar da Luísa, né? Dela não ter aceito, porque uma pessoa que vive na santidade humana é inconcebível você ser a causa do sofrimento do outro, né? Então, é isso que Jesus quis ensinar. Não é? Eu acredito que não seja ela se opondo a Jesus, né? Nesse sentido, né? Mas ela mesma, pela santidade humana, era inconcebível ela fazer isso mesmo. Isso que eu entendi que aconteceu com a Luísa, né? E com a gente também, né? Na nossa vida, né? Muitas vezes a gente acha dificuldade, né? Às vezes de castigar as pessoas, né? Fazer as pessoas para poder a pessoa reconhecer o erro dela. Muitas vezes a gente tem que ser causa de sofrimento para essa pessoa, principalmente em família, para um pai e mãe, igual que está acontecendo muito hoje em dia, né? Dos pais. Eu mesmo conheço, tem uma pessoa, né, que eu conheço, né, que essa pessoa, ela colocou o filho fora de casa, com o coração doendo, sofrendo, chorando. Ela teve que fazer isso, pôr o filho dela na rua. Por quê? Porque o filho dela roubava as coisas dentro de casa dela, vendia para droga, estava traficante vindo na porta da casa dela. Então, certas coisas horríveis que estavam acontecendo na vida dela, tadinha, essa pessoa. E ela foi quase que obrigada a botar o filho dela na rua. Não que ela quisesse, jamais, né? Mamãe jamais quer fazer uma coisa dessa. Mas ela foi quase que obrigada. Não tinha como ela conviver com esse filho dentro de casa. Então, é isso que acontece, é esse momento que a gente é quase que obrigada a fazer certas coisas, né? Causar o sofrimento dos outros mesmo, né? Para ver se a pessoa muda de atitude, se ela reconhece seu erro, né? Às vezes é necessário. Às vezes é preciso, a pessoa até perde, às vezes, a amizade de uma pessoa, quando a pessoa realmente amiga de uma pessoa, que é bem essa pessoa, às vezes ela tem que chegar nessa pessoa e falar, quando a pessoa está fazendo algo errado, falar a verdade, às vezes a pessoa fica com raiva, perde até a amizade, fica inimigo. Mas a pessoa falou aquilo que ela precisava falar, fez aquilo que ela precisava fazer. Então, são essas coisas que acontecem, às vezes, na nossa vida, né? Que Jesus estava, às vezes, nos ensina. Mas, no caso aqui da Luísa, né? Ela não estava ainda vivendo na divina vontade. Ela não tinha conhecimento de nada para dizer da divina vontade, porque era no início, né? No volume 2 ainda. É isso que a gente tem que entender que aconteceu com ela, né? Não foi ela se opondo a Jesus, né? Realmente querendo se opor a Jesus, né? Jesus se compreendeu assim, né? Mas Jesus era algo que Jesus estava ensinando a ela. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha
a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar primeiro lugar e formar o seu trono, sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém, Fiat. Tema 30 do Livro do Céu, volume 2, capítulo 37, de 17 de junho de 1899. Contende com Jesus, convence-o a não dormir. Luísa discute com Jesus para poupar os castigos. Ela absolutamente não quer consentir que alguém seja punido. Então, Luísa, nesse momento, que ela está aqui, discutindo com Jesus, não querendo que ninguém seja punido, ela está em discussão, com ele, porque ela ainda está no volume 2, estudando o volume 2, e ela está ainda amarrada na santidade das virtudes. E então ela pensa, pensa nela mesma, ela dá palpite, ela não concorda de Jesus, castigar ninguém. Então ela ainda está vivendo na santidade humana, na santidade das virtudes. E Jesus, para poder ensinar para ela, para Jesus explicar para ela a santidade divina, ele vai ter que ter muita paciência com ela. Vai ter que esperar um pouco, explicando de pouco a pouco, porque é uma confusão esse trecho, porque com a vida na divina vontade, a gente não tem esse problema com Jesus, a gente não discute ordem de Jesus, e não discute aquilo que Jesus fala. Quem vive na divina vontade, a gente concorda com tudo que ele fala, porque ele é verdade, ele só fala a verdade. Se ele acha que deve castigar, se ele quer castigar, mandar granizo, a gente concorda, porque isso está fazendo a pessoa crescer, A pessoa vai crescer com aquilo que ela recebe de punição. Ela está sendo, é a justiça divina que está cobrando. Então, mas a Luísa ainda não alcança essa compreensão ainda, porque ela ainda está vivendo a vontade, na santidade humana. Então, Jesus vai ter que ter um trabalho muito grande com ela,
para ela poder compreender toda a vontade humana, as virtudes humanas, para depois ele poder ensinar para ela a santidade divina. Esse trecho é mais batendo, né, com a vida, batendo com a vida na santidade humana, né? Ainda ali Jesus está tentando passar para ela que não é pensando nela, né? Não é fazendo a vontade dela, porque ela ainda está na vontade das virtudes, vontade humana. Mas nós que vivemos na divina vontade, nós não temos problema, porque a gente vê que o castigo é necessário. A gente acha que o castigo é um meio para a pessoa arrepender dos pecados dela, para ela poder, se ela recebe um castigo, se ela recebe uma punição, né, é realmente para facilitar o arrependimento dela, né, o arrependimento das pessoas. Então a gente não podemos interferir, né, ficar discutindo, não, a gente tem que aceitar e estar sempre apoiando Jesus, porque o castigo é um meio da gente corrigir as nossas debilidades, as nossas faltas, as nossas dificuldades humanas, para facilitar o arrependimento da pessoa. Por isso que ela recebe castigo, né? A justiça divina acontece, né? Mandar punições para a pessoa se arrepender do que ela está fazendo, do que ela está vivendo, que não está agradando a Deus. E nós, a gente, quer mais que castigue. Nós, na divina vontade, a gente já compreende, a gente sabe que o castigo não é mal. O castigo para que a pessoa aprenda a lição, porque quando puxa a orelha da gente, a gente não vai ficar com raiva, chateada, porque a gente sabe que aquilo ali é algo que a gente está fazendo fora da ordem e a gente precisa ser chamada a atenção, precisa ser corrigida. E nós já aprendemos isso, a gente já compreende que o castigo é necessário, que a, a chuva de pedra, né, o granizo, venha para chamar, para alertar a pessoa que tem algo errado com ela, tem algo errado naquela cidade. Então, para que as pessoas aprendam a lição para parar de pecar. Igual isso que aconteceu, né, em Los Angeles, aconteceu lá nos Estados Unidos, o fogo, né, que queimou tantas mansões, tantos lugares, né, ricos, tudo, a maioria atores, cantores. Então, é porque eles estão precisando de ser chamado a atenção com muita seriedade. E o fogo, quando ele alastra, ninguém apaga, não tem água para apagar, porque ali é para chamar a atenção mesmo, que o povo precisa se alertar para Deus, que ninguém vive sem Deus. Não adianta a pessoa não querer Deus na vida dele, porque tudo é dele, tudo, o mundo todo, todos nós somos dele, todos nós pertencemos a ele, a criação é toda dele, o mundo é todo dele. Então não adianta, a pessoa pode até não querer Deus na vida dela, mas ela nunca vai poder viver sem Deus, viver feliz sem Deus. Então isso que aconteceu lá é para servir de lição, é para servir de alerta. Oi, meu filho, vocês estão pecando demais, acorda, senão o fogo vai queimar vocês mesmos para limpar, para purificar a alma.
Então, quem vive na divina vontade concorda plenamente com o que Jesus está mandando a justiça divina para punir. Por quê? Porque é necessário o arrependimento das pessoas, né? A própria pessoa tem que aprender que o mundo não é só dela. Por isso, até em casa, os pais não dão castigo aos filhos para corrigi-los. Então, Deus é nosso Pai. Ele tem todo o direito de nos corrigir, de corrigir aqueles que não estão sendo obedientes, não estão seguindo a ordem, e estão pecando, estão machucando o coração do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem vive na vontade divina concorda plenamente com Jesus. Não tem dúvida. Nós já estamos conscientes que tudo que acontece é a vontade dele, porque para consertar as nossas debilidades da natureza, para que se a gente está fazendo algo que está prejudicando ou nós mesmos, ou a Deus, prejudicando a Deus primeiramente, que é o nosso Criador, é Ele primeiro. Se está ofendendo a Deus, se está querendo anular Deus da vida deles, tirar Deus da vida deles, é claro, isso dói. Isso dói muito no coração de Deus, que ama a todos. Ele quer todos os filhos junto com Ele. Por isso, é muito complicado as pessoas para compreender isso. É muito difícil. Mas quantas calamidades estão acontecendo? Impossível que as pessoas não lembrem que existe um Deus, que Deus é poderoso e Ele é dono de tudo. Se eles estão vivendo contra Deus, como inimigo de Deus, Deus não é ruim, Deus não castiga, mas Ele deixa acontecer o castigo, a justiça, para punir, para a pessoa acordar que o mundo não é dela, o mundo é de Deus, tudo é de Deus, até o inferno pertence a Deus, é um local dele, que ele reservou para os demônios, para aqueles que não querem viver com Deus, aqueles que não querem viver eternamente com Deus. E lá vai estar para eles ir sofrendo, a alma ir sofrendo, e lembrando que ninguém pode existir sem Deus. É muito complicado esse negócio. A misericórdia que Deus dá ainda, né? Da virtude que Ele ainda dá tempo para a pessoa. Ele não quer castigar, mas Ele dá tempo ainda para a pessoa se arrepender, né? Ele dá tempo, Ele tem misericórdia, Ele, né, dá graça para ver se toca no coração deles, porque Deus não quer castigar ninguém. E é bem delicado, né? Não querer castigar é bem delicado para Deus, porque eles forçam o próprio ser humano, força Deus ao castigo, para poder ser corrigido, para poder se arrepender e não perder a alma deles eternamente. Toda essa conversa da Luísa, não aceitar colocar a vontade dela nisso, né? Ela própria ainda tem vontade. Então, nesse texto fala, né? Ela ainda tem muita vontade. Ainda ela faz a vontade dela. Então, ela ainda está. Agora que ela está vindo para o número 2. Porque primeiro ela estava aprendendo a viver as virtudes humanas, né? A virtude humana. As virtudes
para viver na santidade humana. Agora o 2 aqui já está bem para o meio dele, né? A partir desses trechos já começa a mexer, né, para Jesus explicar a vontade divina, a santidade divina. Mas Jesus tem que ir com muita cautela, ele tem que ir muito devagar para poder, né, para poder ir formando ela, preparando ela para a vontade divina. E neste momento que Jesus, né, quando de repente aparecia um temporal que formava e ele dava ordem aos demônios de destruir-se com flagelo de granizo vários lugares. Aí, neste momento, Luísa vê de longe o confessor e o confessor a chamava, dando-me a obediência, ela fala. E o professor me chamava, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios. O professor não queria que os demônios fossem cobrar, né, a justiça. Então ele falou que com Luísa que obedecesse, que ela pôsse em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada contra, né, a cidade, contra o povo. E quando me pus, Luísa falando, e quando me pus para sair, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque a obediência me ordenou. E tu sabes que eu e tu devemos ceder antes esta virtude sem poder nos opor. Então, nessa conversa da Luísa, de não aceitar, colocar a vontade dela, né, que o confessor, né, não quer que ela faça, que ela obedeça, então ela ainda tem a própria vontade, ela ainda tem o eu dela, né? Ela está agarrada no osso ainda do eu dela. A pessoa dela, que ela não quer que suja, não quer se ver envolvida em alguma coisa com Jesus, que é tão importante, que é a justiça. Então, é complicado demais. Esse texto, apesar, né, dela não querer se envolver, não quer estar obedecendo, né, a obediência do confessor, do padre, é porque ela não quer se envolver. Ela ainda tem o eu dela, né, muito aguçado, a pessoa dela, ela não quer se sujar, não quer ver envolvida em alguma coisa com Jesus, que é tão importante, que é a justiça. Então é muito complicado. Mas esse texto tem elementos importantes que vai revelar algo interessante para nós. Ele revela que ele ordena os demônios, quer dizer, Jesus ordena os demônios que eles derramem as saraivas de granizo, os granizados, quer dizer, chuvas de granizo sobre as cidades, para que os demônios trabalhem para a justiça divina, porque os demônios, eles têm que obedecer, eles são a justiça, eles têm que fazer o papel da justiça divina, porque Deus não faz. Deus é bom,
Ele não vai castigar ninguém, mas ele permite. E os demônios são os justiceiros dele. Eles é que têm que fazer a justiça. Jesus não chama os anjos do céu, os anjos bons lá do céu, para castigar, porque eles são bons. Chama os demônios porque são os anjos caídos, os demônios, aqueles que Jesus dá o serviço para ele. Ele ordena, ele manda nos demônios, porque ele é Deus. O que ele dá ordem, eles têm que fazer. E Jesus fala aos demônios: eu mando em vocês, eu sou o dono de tudo aqui. Vocês vão fazer o serviço para mim. Eles são encarregados de fazer o castigo da justiça. Os demônios têm esse. Eles são encarregados, porque eles vivem no inferno, mas o inferno não é deles. O inferno é de Deus. Lá é um espaço de Deus. Por isso o inferno é o local, é de Deus. O local do inferno é de Deus. Deus é que criou todo o local. E é da justiça divina aquele local. O inferno é de Deus, o espaço lá. Não os que estão lá são os anjos que eram filhos de Deus também. Anjos caídos que quiseram, que optaram para lá. Então eles têm que ficar lá. O inferno é de Deus, não é dos demônios. Aquele espaço é de Deus. Ele é de Deus, o espaço. Foi Deus quem dispôs aquele espaço que existe, Deus é que dispôs que exista o espaço, o inferno, para a justiça dele, para castigar, para a justiça eterna, ali, para castigar, para dele castigar. Então, é Deus que está com a sua justiça no inferno. Então, a justiça de Deus são os demônios. Eles é que vão cobrar justiça. Eles são maus. Eles é que castigam. E quem vive no inferno é castigando eternamente ali. Eles não quiseram viver na presença de Deus, não quiseram viver em Deus, com Deus. É uma revelação muito importante da doutrina católica que eu não sabia. Que o inferno era de Deus, nada disso, nunca tinha ouvido falar. Mas é assim, tudo é de Deus, tudo ele que criou. O espaço é de Deus. Até os anjos eram filhos de Deus, nascidos de Deus, mas eles se voltaram contra Deus. Então eles se dispuseram contra Deus, por isso que eles vivem lá no inferno. Mas aquele espaço foi Deus quem dispôs que exista aquele espaço no inferno, para a justiça dele castigar. Então é lá que é o lugar do castigo. É um castigo eterno, porque quem está lá foi por escolha própria. A doutrina católica temos que nos firmar bem na mente, aprender a doutrina católica, que é muito importante. O inferno, a justiça é Deus, é para o bem, não é para o mal. O inferno é a justiça divina, é a justiça de Deus. A justiça é Deus, mas quem age são os demônios. E é para o próprio bem. Bem não é mal. O inferno não é mal. É um lugar
ruim, não é um lugar ruim. O inferno não é um lugar ruim. O inferno é um lugar bom. É criado por Deus, né? Deus é que dispôs aquele lugar para ter um lugar onde possam viver aqueles que não querem viver com Ele. Onde o pessoal que está sendo punido, aqueles que não querem viver com Deus. Então ali é um lugar onde as pessoas estão sendo punidas pela justiça de Deus, de uma forma justa, porque é uma forma justa. Se a criatura não quer viver com Deus, então ela vai viver ali onde que é o lugar dela. É de uma forma justa, plenamente justa. Elas, as pessoas, as almas que estão lá, é que escolheram para toda eternidade não viver com Deus. Então foi escolha de quem está lá. Ninguém é má para com eles. Eles que escolheram viver sem Deus. Eles escolheram para toda eternidade não viver com Deus. Então, todos que estão no inferno, eles que escolheram para toda eternidade não viver com Deus. Então, eles estão no lugar deles, não é maldade de ninguém, é a escolha deles. Então, eles vivem sem Deus, eles escolheram viver sem Deus. E lá a justiça castiga, ela tormenta, porque é justo isso. Quem escolheu viver longe de Deus tem que ser castigado, atormentado, para ele ver que não existe no mundo ninguém sem Deus. Não existe um mundo sem Deus. Não existe nenhum mundo sem Deus. Então, por isso que Deus criou aquele local onde que Ele mostra que viver sem Ele não presta. Ele deixa a escolha a própria pessoa que faz. Então, Ele deixa lá, Ele criou o local onde eles pode mostrar que viver sem Ele não presta. Então, eles têm que sentir isso. Viver distante de Deus não presta. Por que o confessor chegou, né, e deu ordem? Jesus veio ao meu encontro, né? Enquanto eu saía para ir dispensar, né, seguindo a obediência, o confessor chegou e disse para ela que afastasse os demônios, que não deixasse que os demônios fossem destruir com flagelo de granizo vários lugares. Então, neste momento, ela via de longe, né, o confessor, não, Jesus falando que ia mandar os demônios. Então, ela via de longe o confessor dando a obediência de que ela fosse pôr em fuga os demônios e não deixá-los fazer nada contra as cidades. Então, enquanto ela saiu para ir, Jesus disse para ela. Ele veio ao encontro dela, fazendo ela voltar, que ela lhe disse, Senhor bendito, não posso, porque a obediência que me ordenou, que tu sabes que eu e tu não devemos ceder antes
esta virtude sem poder nos opor. Então Jesus, né, que é Deus, como ele obedece, porque pela Santa Igreja, né, qual o poder do sacerdote. Então nós vamos ver agora por que o sacerdote tem tanto poder, por que ele tem poder sobre Jesus, de não deixar castigar, não deixar mandar granizo. E Jesus, como o sacerdote perdoa, Jesus também perdoa, né? Jesus não forçou nada, mas ele é Deus, ele tem poder, né, de mandar. Então, isso que foi comentado, que eu comentei sobre o inferno, tudo isso, né, que o inferno pertence a Deus, que o espaço é dele, que ele, né, ele se dispôs desse espaço para aqueles que não querem viver com ele. E tudo isso está na doutrina católica, que nós temos que buscar lê-la, buscar conhecê-la e firmar nisso, porque isso é muito importante. Então, assim como o Jesus, né, que tinha mandado os demônios e castigar, né, mandar chuva de granizo, então o confessor chegou e não deixou. Por que o confessor, o padre, tem tanto poder assim, que até Jesus obedeceu? É porque Deus disse: tudo o que vocês escreverem na terra será, né, será tudo que vocês escreverem na terra será escrito no céu, né? Será escrito no céu. E tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. Então a igreja dá esse poder enorme para os sacerdotes por essas palavras que Deus disse. E Jesus não interfere, ele aceita, porque a própria lei que Deus mesmo criou, né? Então, se a lei foi criada por eles, ele não desobedece, ele aceita a lei, a própria lei que foi feita por eles, pelo Pai. E qual é o poder que o sacerdote tem? Que poder é esse? Que Jesus se dispõe, né, a uma situação que é tão importante, e ele é Deus, mas ele atende a obediência que o sacerdote, né, exige de Luísa e dele também. Então, o poder do sacerdote é muito grande, por quê? Porque Deus permitiu o sacerdote. E se a própria palavra de Deus, que tudo que, que vocês escreverem na terra será escrito no céu, e tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. Então, é um mistério muito grande que a gente não compreende. Só Deus, que é imensurável, onipotente, ele é que sabe por que dessas palavras. Ele dá o poder para o sacerdote, que a igreja é muito séria. E Deus deu esse poder de tudo que escrever na terra será escrito no céu, e tudo que for perdoado na terra, né? Tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado no céu. Então, isso é um mistério que deu poder a ele, ao sacerdote. Por isso que Jesus respeita aqui, quando o padre fala com Luísa na obediência, Jesus respeita. Jesus, ele não interfere, ele respeita, porque a lei é do próprio Pai, a lei é deles, da Trindade Santa. Então ele diz para Luísa, quando ela diz assim, Senhor,
Senhor bendito, não posso fazer nada, né, contra, não posso. Jesus veio ao encontro dela para que os demônios pudessem castigar. E o confessor mandou ela pôr os demônios em fuga. Então ela obedeceu. Então ela disse: não posso, Senhor, não posso, porque a obediência que me ordenou. Tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Então Jesus concorda por causa das palavras que Deus fala, né? Que o poder que o próprio Deus deu aos sacerdotes. Então ele fala: bem, eu farei por ti. Assim ordenou, mas mesmo assim ele ordenou que os demônios fossem para outro lugar mais distante. Por agora, não toquem nessa cidade, né, na cidade do nosso país. E depois eles voltam. Vamos voltar? Então, que eles tinham, né, saído, assim foram para o leito, e Jesus junto com ela. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. Eu o deixei dizendo-lhe: quem sabe o que é que esse descanso que você queres fazer? Quer dizer, ela achou assim: ele vai descansar e os demônios vão castigar, né? E além disso, que bonita obediência que me fizeste fazer, porque queres dormir? Isto é quanto me ama e que quer me contentar em tudo. Querer dormir? Durma, pois, basta que me dê a palavra que não fará nada, nada. Então, desagradando por meu descontentamento, ele me disse: minha filha, no entanto, eu gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre as pessoas, e aquelas que virmos ser necessário punir, quer dizer, vamos sair junto às pessoas, e aquelas que a gente vê, né, que é necessário punir, porque está pecando muito por suas tantas ações infames, pelas infâmias daqueles, então ia castigar, ia punir, e que possivelmente, ao menos sob o flagelo, eles se arrependerão. Quer dizer, né, com aquela punição de flagelos, eles poderiam arrepender. E tu, e o que tu queiras, aquelas que são menos necessário punir, quer dizer, aquelas que você não quiser punir, que não é necessário, né, que não queiras que as castigue, eu as pouparei, eu não as castigarei. E ela diz: Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isso não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. Além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando eu vi tal pessoa, aquela outra foi castigada, e que eu pus a minha vontade? Jamais, jamais seja, Senhor. Depois veio o confessor para me chamar a mim mesmo. Assim terminou. Então ela não quis, né? Ela não quis assumir com Jesus, né, os castigos, sair para castigar aqueles que estavam pecando demais. Elas dar o castigo a eles para que eles pudessem se arrepender. Ela não quis, ela pensou nela mesma, agarrada nela mesma, porque ela ainda estava vivendo a vontade divina.
Então, quando me pus para sair com Jesus, né, o meu encontro, veio o meu encontro, fazendo-me voltar, né, atrás, e eu lhes disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou. Então ela não queria, porque é o sacerdote. Então, qual que é esse peso do sacerdote? É porque é uma ordem dada pelo próprio Deus. Por isso que o sacerdote tem muito poder. Nesse momento aí que ele pôde dar a ordem até para Jesus, né? Obediência até para Jesus. Porque é uma lei que o próprio Deus, né, colocou na igreja, acima de tudo. É uma ordem do próprio Deus que ele colocou acima de tudo. Então Jesus diz: bem, eu farei por ti. E Jesus ordenou os demônios que fossem a lugares mais distantes, né? Porque por agora não tocasse nas terras do país, do nosso país. Então, até o próprio Deus teve que obedecer à vontade do sacerdote, devido à ordem de Deus, né, ao poder que Deus deu, que o sacerdote perdoa. Ele tem o dom para perdoar, para confessar, para perdoar. Então, porque o sacerdote perdoou, né, aqueles que iam ser castigados, ele também perdoa, porque é uma ordem do próprio Deus acima de tudo. Então, por isso que o sacerdote tem poder. É um mistério, e que Deus lhe deu esse poder aos padres. E ele é Deus. E ele, Deus, deu o poder aos padres. É uma ordem do próprio Deus acima de tudo. Por isso que Jesus atendeu na obediência, porque o próprio sacerdote perdoou aqueles que estavam lá pecando, então ele também perdoou. O sacerdote tem o dom do perdão. Até o próprio Deus tem que obedecer à vontade do sacerdote, que perdoa, porque o sacerdote perdoou, né? Jesus também perdoou. O sacerdote tem esses poderes, né? Essa obediência a Jesus, para dar essa obediência a Jesus, o próprio Deus obedecer à lei que ele mesmo deu, quer dizer, ele tem que obedecer, porque é uma lei que ele mesmo colocou, né? Tudo que perdoares na terra será perdoado no céu. Então, deu esse poder ao sacerdote de poder perdoar os pecados. E o padre perdoou, Jesus perdoou também. É um perdão assim. O padre tem o poder de dar absolvição e a igreja tem o poder de dar a indulgência. Olha o poder que tem o sacerdote. A igreja tem um poder enorme nas mãos. A gente tem que valorizar muito a igreja. E Jesus não tira, Deus não tira esse poder da igreja de dar indulgências, dar absolvição dos pecados. Deus não tira. Isso é muito grande. Depois de ter o julgamento particular das pessoas, elas mesmas vão saber, né? Em detalhes, elas mesmas vão ver onde mostra a fé, isso que vai definir tudo na vida deles.
Então, enquanto, né, na igreja tem a indulgência, né, o sacerdote dá absolvição dos pecados. Não quer dizer que Deus está deixando de castigar, não. Ele está deixando de fazer justiça dele. Ele está dando tempo para a pessoa, misericórdia para a pessoa se corrigir, se salvar, se converter e se salvar. Mas na hora do juízo particular, ninguém se salva, nem os sacerdotes. Ninguém escapa. A verdade toda vem à tona. Agora, a igreja não tem o poder para anular a justiça. Não tem mesmo nenhum poder. A justiça nunca vai ser deixada de existir. Nunca vai deixar de existir. Porque a pessoa, diante do juízo, ela mesma, ela vai querer a justiça de Deus. Ela sabe, né, que o céu não entra quem não tiver purificado. E a igreja não tem poder para poder purificar a alma, como é feito no purgatório, a justiça faz. A igreja ameniza o sofrimento da pessoa para receber a graça. Mas é um mistério muito grande. Tudo depende da disposição da alma, do querer da alma. Sempre a disposição à liberdade de cada alma é que conta definitivamente no juízo particular das almas. Então, a opção das almas, a escolha das almas. E isso não atrapalha o trabalho da igreja. Nunca vai atrapalhar a justiça de Deus. Agora, quando Jesus fala nessa parte com ela, que ele gostaria de contentá-la, então ele chama para sair junto de novo entre as pessoas, e aquela que virem, né, ser necessário punir com suas tantas ações infames, que elas estão fazendo tantas ações infames, e que Jesus quer, né, dar o flagelo para que se arrependa. Quando Luísa questiona, né, que ela não quer, né, ela não concorda com o flagelo, sobre o flagelo, e que aquelas que são menos, ele diz para ela, aquelas que são menos necessárias, a gente não pune, eu as pouparei. Mas aí Luísa agradece pela bondade dele, mas ela não quer se expor, ela não quer contentar, mas não posso fazer o que me diz, Senhor. Não sinto força para pôr minha vontade, para castigar nenhuma das tuas criaturas. Que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir tal pessoa, aquela outra, foi castigada e que eu pus a minha vontade? Jamais. Ela não quer, né? Ainda ela está apegada à vontade dela. E Jesus está querendo, né, que ela tenha ela ainda não tem o conhecimento ainda para passar para a divina vontade, para passar para a santidade divina, porque ela está ainda na santidade das virtudes e ela não está ainda dispondo, né? Ele está dispondo, Jesus está dispondo a situação para que ela depois, né, depois de passar algum tempo, ela possa entender que para abrir mão das virtudes
né? E dessas preocupações de olhar para si mesmo, quer dizer, abrir mão dela mesma, das virtudes dela, né? Abandonar essas virtudes da santidade humana e não ficar preocupada olhando para si mesmo, fazendo a vontade, né? Vontade de Deus, ela tem que olhar só para fazer a vontade de Deus, ela ainda não sabe, ela ainda está, né? Ela está ainda na santidade divina. E Jesus quer que ela compreenda, que ela aprenda, né? Que só fazer a vontade de Deus, que ela tem que abrir as mãos de si totalmente. Ele vai explicando para ela aos poucos, porque ela não vai saber assimilar tudo, né? Então, neste momento que ele toca na sua vontade própria, para ela entender que ela tem uma vontade, que ela tem uma oposição a Deus, e depois ela vai ter que abrir mão das virtudes conscientemente e abrir mão da santidade das virtudes para poder entender a santidade maior, que é a santidade divina. Mas Jesus vai ter que trabalhar muito tempo preparando o terreno. É que a santidade divina, por enquanto, ela vive na santidade humana. Então, para ela entender a santidade divina, Jesus tem que ir com muita cautela, né? Explicando para ela, mostrando para ela quais são as verdades que ela vai ter. Jesus vai ter que ter muita paciência para muito tempo, para poder levá-la a compreender a santidade humana, que ela tem que abrir mão de todas as virtudes da santidade humana, para ela compreender bem a santidade humana, para depois ela mesma se libertar desse osso, como se diz, abrir mão da santidade humana para viver na divina. E aí Jesus vai explicando por ela, gota a gota, né, até ela compreender tudo, para ela própria escolher, né, espontaneamente. Ela mesma vai querer ir para a santidade divina. Amém. Fiat.